Agora, falando em Argentina, o presidente Lula comentou hoje, durante sua live semanal, as eleições presidenciais no país vizinho. E ele afirmou que a Argentina é muito importante para o Brasil e que precisa eleger um presidente que goste de democracia e do Mercosul. E que os eleitores pensem em que tipo de América do Sul pretendem criar ao irem às urnas no próximo domingo. Vamos ver um trecho rapidinho e já botar aqui no nosso debate. Mas eu queria pedir para vocês que vocês lembrem de que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil. Dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil. Do fluxo comercial entre os dois países e de quanto nós podemos crescer juntos. Para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeita as instituições, que goste do Mercosul, que goste da América do Sul e que pense na criação de um bloco importante. Na hora de votar, pense na Argentina. É soberano o voto de vocês, mas pense um pouco no tipo de América do Sul que você quer criar, de América Latina que você quer criar e de Mercosul que você quer criar. Bom, a relação entre Brasil e Argentina foi bastante usada por Sérgio Massa no último debate presidencial agora, já que as eleições são no próximo fim de semana, para tentar colocar uma situação ali para a população argentina, principalmente os indecisos, de que, caso Javier Milei assumisse o poder, poderia acontecer uma certa divisão ou um distanciamento entre Brasil e Argentina. E o Piperno ontem mencionou um ditado muito interessante, que foi qual mesmo, Piperno? Um professor de Relações Internacionais, diplomático, uma vez falou o seguinte: a Argentina é o único país, é o único grande país no qual o Brasil é de fato importante. Pois é, mencionou isso. E como que você vê agora essa participação direta de Lula nesse discurso, trazendo também, de alguma forma, o seu apoio para a Massa, que tanto o mencionou ali no debate, Piperno? Eu acho que tanto o Milei quanto o Lula, eles precisariam conversar com esse professor de Relações Internacionais, porque todo dia eles falam de maneira bastante agressiva e hostil sobre isso. O que é ruim para os dois. Imagina, por exemplo, amanhã depois, se o Milei ganhar, é óbvio que vai ter que se relacionar e muito aqui com a economia brasileira e com o governo brasileiro. Há interesses comuns, por mais que os dois tentem se distanciar disso. Olha, aconteceu um negócio muito interessante nesses dois últimos dias. Uma série de ex-presidentes, ex-governantes importantes aqui da América do Sul assinaram, enfim, políticos de direita, assinaram um manifesto de apoio ao Milei. Esse grupo está no direito deles. São políticos, por exemplo, como Sebastián Piñera, democrata, enfim, presidente do Chile, Iván Duque, colombiano, foram vários. Garcia Marques, o Vargas Llosa, Garcia Marques, exatamente, o Vargas Llosa, que já foi candidato a presidente do Peru. Ao passo que hoje também um grupo de ex-governantes de esquerda fizeram o mesmo em relação ao Massa. Até aí está perfeito. O que é ruim, por exemplo, é quando um presidente, de qualquer que seja o país, ele entre no jogo eleitoral de um outro país. Isso é péssimo. E Luiz Felipe Dávila, o presidente da República Brasileira, está entrando demais nesse jogo, no seu ponto de vista? Não, além de entrar demais, a gente precisa explicar aqui o que eu chamo da vigarice do populismo. É o seguinte: primeiro, ele se acha como chefe de Estado que o interesse dele é como se ele fosse um monarca, que o interesse do Estado e o dele é o mesmo interesse para sempre, que defender a democracia e o Estado significa apenas endossar partidos de esquerda, porque toda essa linguagem, o que está dizendo? Que a direita não é democrática. É isso que ele está dizendo do Milei. Então é uma coisa inacreditável esse populismo barato. Primeiro tenta rotular a direita como antidemocrática. Então, só a esquerda é democrática. Mas mês atrás, o Lula cumprimentou efusivamente o novo presidente eleito do Equador. Sim, mas está aí falando... estou dizendo a fala do Lula hoje. A fala do Lula hoje é o seguinte: a direita não é democrática, só a esquerda. Ele esquece que a esquerda é, na verdade, o berço das maiores tiranias do mundo, né? Então, assim, é uma coisa inacreditável. E segundo isso, que o interesse do Estado vai prevalecer muito além de Lula, de Milei, de Massa. O Estado é permanente e os governos são provisórios, são momentâneos. Então, quando confunde as duas coisas, é péssimo.
porque as relações da Argentina e do Brasil vão ser cuidadas, não importa quem seja o governo do dia, porque os interesses desse país são muito maior do que as divisões políticas. Então vai ter que conversar, sim, o presidente do Brasil com o presidente da Argentina, não importa se for Milei ou Lula. Então, esse discurso populista que tem esse veneno da vigarice, que é sempre rotular o adversário como antidemocrático, como defensor de ditaduras, é um total absurdo, é um desfavor que se faz para manter boas relações entre Brasil e Argentina. Cani, já vou abrir um espaço para você, mas é que o Perno se manifestou bastante durante o argumento aqui do Dávila. O Lula não deveria revidar as agressões do Milei, que está lá todo dia chamando o Lula de comunista, de interferir. É isso também. Fala, Gani. Concordo absolutamente com o Dávila e a contradição se torna ainda maior porque o presidente Lula apoiou Daniel Ortega, este sim um ditador e não é democrata. Apoiou Nicolás Maduro, esse sim um ditador e também não é democrata. Apoiou no passado Fidel Castro, esse sim também um ditador sanguinário, fascínora e nada democrata, evidentemente. Então, um discurso absolutamente contraditório, mostrando que a palavra democracia ela foi completamente desgastada. Quanto ao Milei, Evandro, ele usa, né, a figura do presidente Lula como uma estratégia de campanha para se opor nesse mundo polarizado e dizer, olha, eu sou de direita, eu sou democrata, eu sou liberal e eu não sou comunista. Então ele usa o presidente Lula com essa estratégia. Agora, é claro que no mundo real, se o Milei ganhar, ele vai ter que conversar com o governo brasileiro. Ele talvez não vai ficar amigo do presidente Lula, vai ter uma relação muito parecida com Jair Bolsonaro e o Fernandes. Não vai ser uma relação muito próxima, mas não dá para negar a parceria comercial com a Argentina. Agora, tem uma questão que me chamou a atenção na sua fala, Luiz Felipe Dávila, que são os interesses do país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, houve um desentendimento no discurso entre o presidente da República com o agronegócio, quando ele chamou parte de integrantes desse agronegócio de fascistas. Isso gerou ali uma certa rusga, mas foi mais no discurso, porque no fim das contas, o Plano Safra veio excelente e os incentivos a essa categoria continuam. Por quê? O agronegócio é imprescindível para o país. Isso também poderia acontecer na Argentina, ou seja, independentemente de vir Milei ou não, aqueles que representam os interesses do país acabariam pressionando o governante. Ou o senhor faz isso, ou não tem conversa aqui conosco? Exatamente, a Argentina quebra. Então a Argentina precisa, sim, do agronegócio, precisa dos empresários, precisa desse comércio com o Brasil, que é o terceiro maior parceiro, como precisa do comércio com a China e com os Estados Unidos. Não tem esse negócio de discutir com quem está conversar. Os interesses são permanentes. Os investimentos de longo prazo em infraestrutura, que a gente comentou aqui no começo, são investimentos de 20, 30 anos. Não dá para chegar e falar assim, agora mudou o governo, acabou o investimento. Não é assim que funciona. Então, isso é que eu digo que o populismo faz. O populismo joga veneno na história, joga mais lenha na fogueira para aumentar a polarização e o radicalismo. E a crítica que Lula faz ao agronegócio brasileiro, infelizmente, vai muito além disso, porque, no fundo, é a crítica contra o único setor que ganha dinheiro no mercado global. Porque o Brasil tem economia, uma das economias mais fechadas do mundo, cheio de protecionismo. O Lula gosta disso aí, é clã do protecionismo que vai a Brasília, pedir dinheiro, BNDES, proteção, tarifa. E o agronegócio está dizendo assim, não, nós queremos é competir no mercado global, deixa a gente em paz. E essa competição no mercado global e independência mostra como o PT ainda trata o mercado mal. Como ele vê o mercado como um mal necessário e não como algo que pode trazer riqueza, prosperidade, renda, investimento e emprego para o país.